Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor a todos. Me chamo Wagner, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus de Igarapé do Meio, sob a presidência do nobre pastor Gerson Filho. Na oportunidade, eu quero saudar o ilustre pastor Francisco Raposo, presidente da CEADEMA, bem como o estimado pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã da nossa convenção. Estendo igualmente minhas mais cordiais saudações a todos os membros das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. Meus irmãos, esta reflexão diária da Escola Bíblica Dominical está fundamentada na revista da classe de adultos do segundo trimestre de 2026, lição de número 13, que tem como tema o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. O texto áureo da presente lição, que se encontra registrado na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, declara que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Já a verdade prática nos ensina que Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Baseado na leitura diária localizada no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 ao 28, iremos meditar sobre o legado da transformação de Jacó, cuja história nos revela o verdadeiro contraste entre a natureza humana caída e o poder transformador da graça de Deus. Ainda no ventre de sua mãe, a Bíblia diz que Jacó já lutava com seu irmão Esaú. Quando já estava na fase adulta, a Bíblia nos diz que Jacó se aproveita da fraqueza de seu irmão e de forma astuciosa ele negocia o seu direito de primogenitura. Já em Gênesis 27, a vida de Jacó foi marcada por vários episódios de enganos e mentiras. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jacó mentiu a seu pai sobre o seu próprio nome. Quando Isaque, já com dificuldades na visão, pergunta: "Quem és tu, meu filho?", de forma gritante, Jacó responde que era Esaú, o seu irmão. Jacó também mentiu a seu pai sobre a comida, dizendo: "Fiz o que me ordenaste", quando na verdade Isaque não havia dado nenhuma ordem a Jacó e ele também não trazia nenhuma caça para seu pai, mas sim a carne de cabrito. Jacó mente ainda sobre Deus quando questionado sobre a rapidez com que havia conseguido a caça. Ele responde com uma mentira em nome do Senhor, dizendo: "Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro". Jacó mente outra vez por meio de seus disfarces ao se passar por Esaú, usando as roupas de seu irmão e se cobrindo com peles de cabrito. Jacó mentiu mais uma vez sobre sua identidade. Quando seu pai lhe perguntou se ele realmente era Esaú, Jacó mentiu novamente, dizendo que sim. E mais uma vez Jacó engana a seu pai, mas agora com o beijo da mentira. Enquanto Jacó beija o rosto de seu pai, Isaque sente o cheiro da roupa de Esaú que Jacó usava e passa a abençoá-lo. Meus irmãos, a vida de mentiras e enganos de Jacó nos revela um caráter marcado pela velha natureza humana. Assim é a vida do homem antes de se encontrar com Deus. Confia mais na própria esperteza do que na direção divina. Deseja alcançar as bênçãos, mas fora dos caminhos estabelecidos pelo Senhor. A vida do homem, antes de ser transformado por Deus, é guiada por seus próprios desejos e distante da verdade divina. É dominada pelo pecado, mas necessitada da graça transformadora de Jesus Cristo, o único que é capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura, o único que pode tocar os lábios impuros e enganosos do ser humano e fazer brotar um cântico novo de adoração a Deus. Agora em Gênesis capítulo de número 32, chegou o momento em que Jacó se cansou daquela vida de engano, se cansou daquela vida de mentiras, cansou de fugir de Deus, de tudo e de todos. Jacó então ora a Deus pedindo a sua direção e toma a decisão de se reconciliar com seu irmão Esaú. E durante a travessia do Val de Jaboque, Jacó teve o encontro com Deus que transformaria sua vida de uma vez por todas. E ali Jacó, que havia passado a maior parte da vida lutando com as pessoas, agora é desafiado a lutar com o próprio Deus. Era Deus começando a transformar a vida daquele homem. Jacó então lutou a noite inteira, mediu força com força, poder com poder, pois Jacó tinha um coração duro, era um homem difícil, mas mesmo assim Deus não desistiu de Jacó, assim como Deus também não desistiu de nós,
apesar das nossas falhas, imperfeições e durezas do nosso coração. Deus agora fere a Jacó a fim de não perdê-lo. Com extrema misericórdia, Deus desloca a coxa de Jacó, que é o centro da força do homem. Agora, uma vez minguada a sua força natural, Jacó teve de se agarrar completamente à graça de Deus. Enquanto lutava com o anjo de Deus, Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó, que já havia experimentado a bênção da prosperidade, agora se vê lutando para experimentar a bênção de uma vida com Deus. Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha família, direito de primogenitura, mas agora ele quer Deus. Sua maior necessidade agora é de Deus, pois ele entende que o homem sem Deus não é nada. Jacó se quebranta, se humilha e reconhece que não pode mais viver sem um encontro profundo e transformador com Deus. Jacó pediu a bênção do Senhor com o coração quebrantado e com a alma prostrada diante do Senhor. Jacó não pede coisas, pede que Deus mude a sua própria vida. Deus muda o seu nome, Deus muda o seu coração, sua mente, sua vida e seu futuro. Até então, Jacó apenas tinha declarado que o Senhor era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, seu pai, mas nunca havia afirmado ser ele o seu próprio Deus. Contudo, a partir de agora, do encontro com Deus, da sua transformação, Jacó deixa o seu legado e Deus passa a ser conhecido a partir de então como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meus irmãos, a história de Jacó nos mostra que, se for preciso, Deus tocará em nosso corpo, Deus tocará em nossos bens para que nos quebrantemos e nos humilhemos em sua presença. A história de Jacó nos ensina ainda que não basta conhecer a Deus apenas como Deus de nossos pais ou de nossa tradição religiosa. É necessário ter um encontro pessoal com Ele que transforme nossa identidade, nossas atitudes e a nossa forma de viver. E para encerrar, meus amados, nós queremos orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai da eternidade, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que ouvem esta reflexão. Aqueles que ultimamente se veem lutando com Deus a despeito de suas fraquezas, de suas falhas e imperfeições. Oro para que tenham um verdadeiro encontro contigo e tenham suas vidas transformadas para melhor te servirem. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. E se você deseja aprender mais sobre este e outros assuntos bíblicos, lhe convidamos a procurar a secretaria da sua igreja, efetuar a sua matrícula e se tornar participante da Escola Bíblica Dominical, um espaço de aprendizado e crescimento espiritual. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.